É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Para mim é uma boa tarde, gente, porque agora é 5 horas e 46 minutos. Deixa eu afastar aqui assim. Agora é 5 horas e 46 minutos da tarde, aqui na cidade de Guajará-Mirim, cidade de Rondônia, no estado de Rondônia, cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a 335 quilômetros da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo rio Mamoré. Um negocinho aqui. Então, fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré, que ele é grande principalmente agora que começou a encher, né? Hoje é 30 de dezembro de 2025, está terminando o ano. É 30 de dezembro de 2025, hoje é uma terça-feira. 30 de dezembro de 2025, terça. Com licença, deixa eu tomar uma água aqui. Gente, o vídeo hoje eu quero fazer mais rápido um pouco, porque o vídeo hoje nem é sobre depressão, nem bíblico. Aqueles que têm acompanhado meus vídeos corriqueiramente, né? Que têm acompanhado, principalmente aqueles que assistem mais, né? Nem todos assistem o vídeo todo porque é muito comprido, né? Mas todos que assistiram meus vídeos, todos que assistiram meus vídeos, principalmente quando eu ia falar sobre o meu problema. Peraí, gente, desculpa aí, meu cabelo é doido. Meu cabelo é doido. Quando eu ia falar do meu problema de depressão, né? Que eu tive que contar alguns episódios que infelizmente envolveu minha família, mãe, pai, a turbulência familiar, né? Principalmente envolvendo a minha pessoa desde a minha infância. Mas isso eu vim descobrir já na fase adulta, de 19, 20 anos, que houve sim uma participação de familiares meus no modo como eu fui assim mal interpretado, né, gente? Eu com 14 anos eu vinha pegar depressão. Hoje eu tenho 51 anos de idade. E já antes da depressão eu tinha um certo desprezo, né, por parte de alguns da minha família. E é justamente por causa disso. Espera aí, gente. É justamente por eu ter comentado em alguns vídeos meus, por força das circunstâncias, que teve situações em que houve participação da minha mãe, do meu pai, em alguns momentos críticos da minha depressão, palavras que me falaram, atitudes erradas que tomaram comigo. Então eu tive que usar, eu tive que eu não falei o nome deles, né? Eu tive que falar, meu pai, minha mãe, aconteceu assim, um momento. Porque uma história, gente, uma história, ela tem começo, meio e fim. Eu não posso contar uma história para vocês contando só o começo e o final, entendeu? Embora isso venha a denegrir minha imagem, que ninguém gosta, é, todo mundo tem esse pensamento, esse vocabulário, que por mais que o pai esteja errado, a gente tem que baixar a cabeça, né? Mas a questão não era estar errado, a questão é que eu vivia doente, né? E eu tinha que aguentar muita coisa. A depressão não é brincadeira. Qualquer palavra para quem está deprimido é como se fosse uma bomba atômica na cabeça da gente, no coração, na alma. Mas o que eu venho falar para vocês hoje aqui é que como
Desde que eu nasci até meus 27 anos, 26 anos, quando eu comecei a fazer o tratamento, a minha vida com meus pais, com meus irmãos, ela foi meio conturbada, meio complicada, né? Era uma família em guerra, né? Eu vivi em guerra com a minha família praticamente. Eles não entendiam o que estava acontecendo comigo e por isso eu nem julgo, nem culpo meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem as pessoas que conviviam comigo, que me trataram mal pelo meu comportamento, porque eles não sabiam nem eu sabia que eu tinha depressão, nem eles. Então eu isento todos dessa culpa, porque eles não tinham oportunidade. Então o que eu quero falar é que a partir do momento, o meu pai conheceu um deputado estadual de Porto Velho em 2001. E esse deputado, ele veio conhecer meu pai, que meu pai é um homem honrado, bem conhecido em Guajará-Mirim. E esse deputado tinha uns primos aqui, que era conhecido do meu pai, e falaram sobre meu pai para ele, e esse deputado, o Ramiro Negreiro, na época, de 2001. Meu pai falando, comentando sobre minha situação, acabou que meu pai, sem querer, falou algo que o deputado entendeu que eu estava deprimido, né? E eu nem estava lá no sítio, né, na fazenda. Meu pai estava perto de vir embora de lá, eu acho. Acho que era 2000, o ano 2000, ou 2001. Então, meu pai estava perto de vir embora de vez também. Então, esse deputado, na verdade, esse desejo de vir conhecer o meu pai não era nem desse deputado Ramiro, era de um irmão dele que era vereador em Porto Velho, que era muito, muito querido pela população. É difícil um político querido, mas o irmão do deputado Ramiro Negreiro, era muito querido. É tanto que quando eu cheguei em Porto Velho, andando por lá na caminhonete do deputado Ramiro Negreiro, tinha um outdoor. Aqui lá tinha um outdoor em Porto Velho. O povo homenageando o irmão do Ramiro Negreiro. O que aconteceu então, gente, com esse vereador? Eu não lembro o nome dele, mas era irmão do deputado Ramiro Negreiro. O que aconteceu que ele foi fazer uma viagem, mas antes disso ele já tinha essa pretensão, ele já tinha essa intenção de vir conhecer meu pai, porque os primos dele, que moravam aqui, falavam bem do meu pai, né? E eles, como meu pai é cearense, e eles também tudo cearense, ele era doido para conhecer meu pai aqui em Guajará-Mirim. Então o que aconteceu? Infelizmente ele não pôde conhecer meu pai, que ele morreu numa tragédia. Ele foi numa viagem o irmão do deputado Ramiro Negreiro, o vereador, foi numa viagem com uma outra pessoa, um assessor, acho que na cidade de Ouro Preto, de Porto Velho, Ouro Preto, e infelizmente ele bateu ou foi num cavalo em alta velocidade ou foi num boi. Eu só sei que infelizmente ele veio a óbito. E o deputado Ramiro sabia, que ele já tinha comentado que ele vinha conhecer meu pai, o irmão dele, o vereador que morreu, né? Então, esse deputado Ramiro Negreiro, ele botou no coração de vir conhecer meu pai, por causa do irmão dele, né? Que tinha um desejo de vir conhecer meu pai e não pôde, né? Então, o deputado Ramiro Negreiro veio conhecer meu pai, comeu o peixe lá do açude do meu pai, Tambaqui, e ficou lá um dia lá, não sei. Eu sei que eles conversaram bastante lá e no meio da conversa, o meu pai contou sobre mim, que tinha um filho assim, meio triste, não tinha coragem de trabalhar, só ficava deitado, desanimado. E o deputado lá em Porto Velho, aqui não tinha essas coisas, né, gente? Em 2001 ninguém sabia nem o que era depressão, eu não sabia, nem meu pai. Por isso que eu falo para vocês aqui, que eu vou isentar todo mundo de suas culpas, de tudo que fizeram comigo, falaram, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios. Porque, gente, aí o deputado Ramiro Negreiro falou para o meu pai, não, mande o seu filho para Porto Velho, nós vamos buscar ele na rodoviária, eu vou buscar, ou mando alguém buscar.
E a partir do dia 1º eu viajei. Dia 1º de junho de 2001 eu viajei a Porto Velho. Eu fui com um desses primos do deputado Ramiro, que mora em Nova Mamoré, aqui é próximo a Guajará-Mirim, quase 5 quilômetros, chamado Buriti, que estava me aguardando na rodoviária de Porto Velho. E lá nós viajamos, gente, eu fui no desânimo, eu fui numa tristeza e eu pensei comigo, né? Não foi nem um familiar comigo, foi um estranho. Se é a última vez que eu tento alguma coisa, que eu já tinha tentado de tudo, gente. Só exame de fezes, urina, sangue, hemograma, eu já tinha feito umas 20 vezes em Guajará-Mirim. Só que a depressão, gente, ela não é física, entendeu? A depressão ela não é física, ela é emocional, ela é psicológica, ela é até espiritual. E, para completar, silenciosa e invisível. Então, não adianta colocar dentro de uma ressonância, a pessoa colocar a cabeça da pessoa numa ressonância, ou o corpo, ou fazer raio-x na cabeça, não adianta. A depressão ela é indetectável, não tem nenhuma máquina hoje no mundo capaz de detectar a depressão, porque ela é emocional, mas ela causa um grande estrago em toda a vida da pessoa. Com licença, gente. Tanto faz ser no emocional, no psicológico, como até no físico. A pessoa não tem ânimo de nada. Então, gente, eu não estou aqui para retirar nada do que eu falei, do que aconteceu entre meu pai, minha mãe, meus irmãos, nos outros vídeos. Eu estou aqui para ser justo e falar para vocês como foi meu tratamento e entre como minha família me tratou depois que descobriram que realmente eu não era um preguiçoso, eu não era um vagabundo, eu já estava com, deixa eu ver, de 98 até 2001, 13 anos sendo esculachado, né, por todo mundo, qualquer um me esculachava, de vagabundo, preguiçoso, eu não tinha ânimo, tinha vontade de desanimar da vida, de desistir. Mas nesse dia, a gente não esquece. Vocês já observaram que as datas boas e as datas ruins, a gente não esquece? Então, as datas boas também a gente não esquece. Eu não esqueço o dia 15 de junho de 2001, quando eu fui para Porto Velho e passei pelo psiquiatra Dr. Bernardo, um ótimo psiquiatra. Hoje eu estou com outro psiquiatra em Porto Velho, doutor Ivo Lauro. O sobrenome dele é bem enrolado, eu não sei falar que é Ivo Lauro. Ele atende lá no 6º andar do Centro Empresarial em Porto Velho. O doutor Ivo atende lá no 6º andar do Centro Empresarial em Porto Velho. Então, gente, quando eu passei pela consulta, o médico me tratou muito bem, doutor Bernardo. O deputado Ramiro comprou toda a medicação que o Bernardo passou. O doutor Bernardo falou para mim não tomar antes de eu viajar. E ele falou certo, gente. E ele fez o certo. Porque eu deixei para tomar só quando eu já estava namorando com a minha esposa, né? Nesse tempo. É tanto que a minha esposa estava morando aqui na casa, num quartinho, dentro do terreno do meu irmão aqui. O meu irmão era casado. 2 irmãos com 2 irmãs. Eu estava namorando com a irmã da esposa do meu irmão. E a minha esposa, que era solteira, estava morando num quarto, mas a prima dela, do lado da minha casa, na casa do meu irmão aqui. Aí no outro dia, eu digo, eu vou tomar hoje. Aí eu vou dar uma namoradinha e venho para casa. Aí eu tomei meu remédio aqui na minha casa, eu era solteiro, né? Do lado aqui, aí eu digo, vou lá. Aí cheguei lá, tava a irmã da minha esposa e a prima dela, conversando. Aí eu digo, não vou deitar aqui nessa cama um instantinho só. Eu tinha acabado, estava 15 minutos que eu tinha tomado. Aí quando o pessoal foi embora, eu vou dar uma namorada aqui, vou ficar um pouco com a minha esposa. O meu namoro que eu falo para vocês, gente, não era depravado, não. Era um namoro sério. Inclusive, a minha esposa foi a primeira e única esposa da minha vida. O meu pai, inclusive,
No dia que eu casei, no dia que eu fui casar, o meu pai passou o dia tomando umas e falando poesia de tão alegre que ele ficou, que não só ele, mas muita gente, na época, achava até que eu era aquilo, né? Que eu não era, era uma gazela, né? Um homossexual, um gay. Nós estamos vivendo numa sociedade, gente, que ou você é casado, ou você é gay, ou você não é nada. Se você não se incluir em algum contexto da sociedade, você é excluído. Então, tem muitos jovens, homens, mulheres, e jovens homens e meninas, jovens mulheres e homens, que eles se dedicam a santificar as suas vidas, a não se prostituir, a não se masturbar, a não fazer nada que a carne deseja. E essas pessoas geralmente andam bem vestidas, assim, vestes que não são promíscuas, né? Que não são vestes sensacionalistas. Então, eu era uma pessoa que eu andava tudo na calça, todo tempo na roupa manga comprida. Eu nem olhava para a menina na igreja, desde o sítio, eu não queria nem olhar para a menina desde o sítio. Eu estava eu passei dos meus 14 anos até casar, sem me envolver com menina. Então, muitas pessoas, porque era a depressão que fez com que eu recuei em tudo na minha vida. Porque quando você tem depressão, você não tem expectativa de trabalhar, de ter as coisas, eu mesmo, no início do meu tratamento, já estava namorando com a minha esposa, eu duvidava que eu tinha medo será se eu vou dar conta, será se eu vou dar conta de cuidar da minha esposa, de dar o alimento, cuidar do meu filho, um dia se nasceu graças a Deus em 2006, meu filho nasceu dia 11 de setembro de 2006, mas voltando lá atrás, o meu pai ficou muito alegre no dia do meu casamento foi uma bênção, gente. Deu umas 180 pessoas, todo mundo saiu alegre, todo mundo comeram bem. Meu pai passou o dia com os peão assando carne. Todo mundo foi servo e servo. Eu perguntei do seu... Esqueci agora que fazia... Com licença, gente. Tinha um senhor aqui que ele trabalhava, eu acho que ele parou já, com decoração, né? Ele fez a minha decoração, né? Cobrou R$ 300 na época, mais barato um pouco. E também eu perguntei dele, que ele trabalhava com festa, qual era o melhor. Porque antigamente, gente, não tinha esse negócio de serve não, de botar as comidas na mesa para as pessoas servir, não. No casamento dos meus irmãos para trás, tudinho, as pessoas receberam aqueles pratão na mesa, sabe? Cada um recebia aqueles pratos. Aí o que acontece? Quando as pessoas recebem o prato na mesa, algumas comem muito, aí deixa tudo, outros comem demais, fica bravo porque veio pouco na imaginação dele. É um monte de macaxeira, é um monte de coisa que sobra depois, que enche meio camburão de comida. E com na verdade, o seu Marculino é o nome dele. O seu Marculino falou para mim, o melhor tipo de para servir mesa, comida, é o americano. Eu falei, mas qual é o americano? Ele falou, é o self-serve. E o meu casamento foi self-serve. E eu contratei o melhor. Ele se voluntariou. Ele era chefe de cozinha do Hospital Regional. O Francisco, infelizmente, faleceu já. Era o Francisco, chefe. Gente, Deus preparou tudo do melhor para mim, para o meu casamento, para a minha festa. E meu pai todo alegre lá, cantando, fazendo poesia, fazendo poema. Alegre porque eu estava casando, né? Casei dia 25 de outubro de 2002, né, gente? Acho que vai fazer 24 anos. Então, voltando lá, gente, quando aconteceu de eu voltar de Porto Velho com as caixas de medicamento, laudo e tudo, que meu pai soube e viu que eu estava tomando medicamento e soube que eu tinha depressão,
mudou imediatamente. Meu pai mudou radicalmente comigo, se tornou outra pessoa, entendeu, gente? Então, o meu pai, eu sempre falo, meu pai se redimiu comigo, ele não me deve nada. Daí para frente, meu pai me ajudou em tudo que foi possível, entendeu? Minha mãe também, ao lado dele, me ajudando também em tudo que foi possível. Então, a minha, tudo que eu tenho, casa, carro, entendeu, gente? Só não alimenta a gasolina, a energia eu pago. Até a energia, teve um tempo aqui que eu perdi minha aposentadoria, ele estava ajudando a pagar. Mas, gente, eu tive que relatar alguns episódios envolvendo meu pai e minha mãe por causa da minha infância, por causa de outras pessoas que podem estar passando ou passaram e têm os mesmos problemas ou parecido. Mas o meu pai não é ruim, entendeu? A minha mãe também, eu fiquei solteiro, eu fiquei solteiro até os meus 26 anos, 27. Ela lavava ainda minhas roupas, ainda me reclamando, mas lavava, né? Então, os meus pais não são essas pessoas terríveis, não, gente. Tem pessoas muito mais terríveis do que o meu pai. Meu pai é uma pessoa, para mim, eu não tenho que falar dele, não, nem da minha mãe. Eu só tive que... O que aconteceu no passado, antes do meu pai, da minha mãe, da minha família saber que eu era doente, o que aconteceu é a ignorância, gente. A ignorância fez eles errar, eles erraram, entendeu? E eu não vou retirar esses erros que eles erraram comigo. Eles erraram, mas pela força da ignorância. Eles não sabiam. Por isso que eu não os posso os culpar de nada, dos meus comportamentos, meus desânimos, que eu não queria trabalhar, porque nem eu sabia o que eu tinha, muito menos eles. Então, cada um tirava a sua própria conclusão a meu respeito, e eu fui obrigado a conviver debaixo dessa situação por muitos anos, né? Terríveis, mas Deus teve misericórdia de mim, né? Deus não queria, porque eu já estava desvanecido já era de 98 até 2001, acho que era 13 anos já de sofrimentos, sem solução, pensamentos ruins, desânimo, sendo desprezado, sendo maltratado, sendo humilhado. Mas a partir do momento que meu pai e minha família soube que realmente eu tinha um problema, uma doença, e infelizmente a depressão, e de muito tempo, eles mudaram para melhor, muito melhor, me ajudaram em tudo que eu precisei. Inclusive, eu tive que continuar o tratamento que eu comecei em 2001. O meu pai custeava e custia até hoje, né? Ajuda até hoje. Às vezes a minha mãe ajuda também, com a parte que às vezes a gente tem que ir em Porto Velho, tem que trocar o laudo, alguma coisa, trocar o medicamento. Porque eu sou atendido aqui no CAPS quando tem médico. Agora tem médico, graças a Deus, o seu Júlio, né? Mas ainda não é formado em psiquiatria totalmente, doutor Júlio. Aí, aqui lá, o próprio médico aqui fala que eu tenho que ir em Porto Velho, porque é meu psiquiatra que determina as dosagens e tudo. Então, gente, eu tenho que, de vez em quando, ir lá em Porto Velho, de ano em ano, às vezes de 2 em 2 anos, de um ano e meio. E quem paga é meu pai, quem me leva é meu irmão, entendeu? Então, depois que eles descobriram que eu tinha essa enfermidade, eles passaram a fazer o contrário do que eles faziam comigo antes. Passaram a me apoiar, passaram a me ajudar, e isso foi para mim como se fosse uma compensação para mim. Eu vejo como se fosse uma compensação de tudo que eu passei antes, que eles fizeram comigo sem saber do que estava fazendo, né? Eu falo que nem Jesus falou: Senhor, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, todos, porque eles não sabiam o que fazia. Eles não sabiam, e nem eu sabia o que eu tinha. Entendeu, gente? Então, foi um problema que aconteceu por causa do desconhecimento, porque nem eu sabia o que eu tinha,
nem o meu pai, nem minha mãe, nem minha família. Mas quando eu casei, o meu pai assinou minha carteira, né? Eu fiquei como... eu fui assinado minha carteira como um balconista na loja para o meu pai me ajudar, mas na verdade eu estava fazendo tratamento, né, gente? A minha carteira estava sendo paga e eu dei entrada depois de um ano, carteira paga, né? Qualquer pessoa pode pagar o seu INSS, gente, qualquer pessoa, independente se você trabalha ou não, se você quiser garantir. Aí com um ano, Deus abençoou que eu dei entrada e eu recebi auxílio doença, uns 3, 4 anos. Aí acho que em 2005 eu fui aposentado. Aí devido à doença, eu durmo muito de dia. Agora há pouco eu levantei para fazer esse vídeo. Eu quero muito que vocês não levem essa impressão que eu tenho, que eu sou contra o meu pai e minha mãe, que eles me perseguem. Não, tudo mudou. Depois do meu tratamento, depois que eu casei, eu tirei minha habilitação, que eu não tinha, né? Que eu não tinha. Eu casei, que todos os meus irmãos já tinham casado e eu ainda era solteiro. Eu ganhei minha casa, os meus irmãos tinham uma casa, eu tinha um barraco, né? E tem um irmão meu que me ajuda muito, meus irmãos ajudaram também minhas irmãs. Então, gente, daqui para frente eu quero continuar falando, sim, trazendo vídeos para vocês, mas sem tocar em assuntos de pai, de mãe, de irmãos. O que eu tinha de falar sobre eles está nesses episódios para trás. De agora em diante nós vamos falar mais sobre a palavra mesmo, do Evangelho, como ela é. Contar alguns exemplos dos próprios personagens da Bíblia, né? E falar da minha depressão, mas de agora em diante, excluindo pessoas, né? Falando dos sintomas, falando dos episódios, né? Dos sintomas, das causas, né? Que pode levar as pessoas à depressão. Eu vou continuar ajudando vocês, trazendo mensagem da Bíblia, mensagem sobre depressão, os fatores que podem levar uma pessoa a ter depressão, os sintomas que a pessoa sente. Esse é meu propósito. Eu só relatei, eu só comentei aqui sobre meu pai, minha mãe, alguns episódios, porque foi necessário para fechar esse ciclo que aconteceu desde a minha infância até meus 14 anos. E depois dos 14, quando eu peguei depressão, até meus 27, quando eu casei, que aí foi quando descobriram que realmente eu não era frescura, não era preguiça, não era nada. Era enfermidade. E a depressão que eu passo é tão difícil que eu já vou fazer 24 anos que tomo antidepressivo e dependendo de remédio, cada vez aumentando mais a dose. Tem pessoas que tomam 6 meses, fica bom, 1 ano, fica bem. Mas eu não tô aqui criticando, não. Se Deus está permitindo, se Deus quer que eu continue tomando remédio e Ele quer permitir que eu viva dessa forma, de repente até mesmo para trazer conteúdo para vocês sobre a minha própria experiência, eu continuo. Se for para o bem de todos, eu continuo. Então, gente, é isso. O que eu queria trazer para vocês é que a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, principalmente meu pai, ele já me ajudava antes, não como agora, não como depois que foi descoberto, em 2001, que foi descoberto que eu tinha depressão, né? Então minha vida mudou muito para melhor, entendeu? Ficou aquela cicatriz do passado, que todo mundo tem, de família, de conhecido, mas isso aí a gente tem que pedir a Deus para sarar essas cicatrizes, rancor, mágoa, né? Resquícios do passado. Mas, gente, meu pai hoje, infelizmente, ele
adquiriu a mesma doença que eu, né? Ele vive muito triste, vive com depressão hoje. Meu pai faz 20 anos, mais ou menos, 25 anos, que ele pegou da depressão, e ele não consegue fazer o tratamento, ele não se dá. Ele está com 77 ou 78 anos, acho que é 77. Eu quase não o visito, para muitas vezes, às vezes tem conversas que a gente vai conversar, assim, para evitar muitas vezes problemas, né, gente, que a gente já viu que aconteceu. Então eu ando menos, eu não deixei de andar no meu pai, eu ando menos, né, e na minha mãe. Eu ando mais quando eu sou obrigado a ir lá, né, mas eu tenho que me aproximar mais do meu pai, da minha mãe. Mas é que nem eu falei para vocês, a minha mãe está melhor que meu pai, né, de saúde. Minha mãe fez 70 anos, meu pai está com 77 por aí. Mas meu pai é um homem que ele nasceu trabalhando. Meu pai começou a trabalhar, ele fala, né? Ó, aqueles carros de som, trazendo a mentira aí da Universal para enganar o povo. Então meu pai, ele foi um homem assim que ele quase idolatrou o trabalho. Meu pai nasceu trabalhando, cresceu trabalhando, trabalhou muito na agricultura, antes de casar com a minha mãe. Quando casou com a minha mãe, era pobre mesmo, arrumou uma casinha em Guajará, e foi quando eu nasci aqui já em Guajará. Gente, interessante uma coisa, eu não sei como nasceu a minha primeira irmã, que faleceu, né, com 1 ano de idade. Eu não era nascido também, mas acho que foi de parto normal, né, que foi lá no sítio. Já o resto de nós nascemos na cidade de lá. O primeiro foi a minha irmã Nádia, em 1975, depois eu, 74, depois o meu outro irmão, 70. Não, a minha irmã Nádia em 73, eu em 74, o outro meu irmão em 75, aí o outro já pulou para, acho que 1980, a outra em 1982. Eu só sei, gente, que todos os outros 4 irmãos que estão vivos nasceram na maternidade, antiga maternidade, esqueci o nome dela, não sei se não é Perpétuo Socorro, não, daqui de Guajará, que foi reativada novamente, né? E eu fui o único que nasci apressado. Segundo a minha mãe, eu nasci de parteira, né? Eu nasci de uma parteira em casa, não deu tempo. Ela já morava em Guajará. Tinha recém-chegado da área rural há pouco tempo, mas meu pai era pobre na época. E eu não dei tempo de chegar no hospital, não. Eu já nasci em casa mesmo, né? Segundo ela. E ela disse que eu nasci de parto de sangue, né? Por isso que eu tinha personalidade assim, o assado, né? Mas deixa pra lá. Então, gente, como foi meu tratamento antes e depois que foi descoberta que eu tinha uma enfermidade grave psicológica e mental. O meu pai mudou, a minha família toda mudou, passaram a me apoiar mais, né? Me dar força para compensar, porque eu tinha já 27 anos e eu não tinha feito nada na minha vida, falando materialmente, né? Espiritualmente eu estava em oração, buscando a Deus, lendo a Bíblia, mas tipo assim, casar, tirar habilitação, essas coisas, eu não tinha nada, entendeu, gente? Então, foi até bom para mim fazer o tratamento, que a minha concentração voltou, a memória, para mim estudar aquele livro da habilitação, para tirar o manual do motorista, né? Com licença. Então, a minha vida, que nem diz o pessoal, mudou da água para o vinho. Muito, né? Então, há algum percalço ainda aqui e acolá, que nem toda família tem? Ainda tem. Mas, graças a Deus, são situações que estão sob controle, né?
Meu pai está cada um na sua casa, né? Ninguém está brigado, ninguém tá em desentendimento, né? Cada um está na sua casa. Quando dá, a gente visita um ao outro, ou eu sou visitado pelo meu pai ou pela minha mãe. Acontece que um dia desse ele veio me visitar mais a minha mãe, e eu estava dormindo à tarde, né? Aí um dia desse a minha mãe foi, e eu estava doente, gente, com depressão. Eu falei para vocês que eu passei uns 40 dias aí, 35 dias com depressão forte, recaída que eu tive. Pois é, aí eu dei a primeira saída para fazer um vídeo lá naquela Levegé que estava alagada. Eu não estava saindo para canto nenhum. Aí foi nesse dia que eu saí à tarde, que estava chovendo forte, que eu fui na Levegé, que a minha mãe veio visitar eu à tarde, mas também eu não estava em casa. Aí, para me visitar, eu sempre recomendo, para quem for de Guajará-Mirim aqui, ou familiar, todos os meus familiares já sabem, é de 4, 5 para frente. Eu, às vezes, até peço logo, vem 7 da noite, que é para não correr o risco. Porque tem dia que eu acordo 2, hoje eu acordei 1h40, tinha um pessoal aí conversando alto na cozinha, eu acordei 1h40. Aí tem dia que hoje eu acordei 1h40, mas eu tive que dormir mais depois. Aí tem dia que eu acordo 4, 5, quando ninguém me atrapalha, 5 da tarde. Então é assim, gente, por isso que eu fui encostado pelo INSS, porque não tenho condições. Profissão até tenho, aprendi a trabalhar em autoelétrica de carro, né? Podia trabalhar nas empresas junto com meus irmãos, meu pai deixou. O irmão meu tem uma empresa de acessórios, né, de carro, o outro de autopeça. Então, vontade de trabalhar, gente, sempre eu tive, mas a doença não permite, entendeu? E para você ser um empregado hoje, você tem que ter horário, tem que ter tudo, entendeu? Mas Deus sabe o que faz na minha vida. Eu até tem momentos que eu até preferiria trabalhar do que depender do governo, porque só eu sei muitas vezes o que essa doença me machuca, o que ela me maltrata, o que ela tira de mim. É muita coisa, gente. Tem gente que acha que depressão é brincadeira. Eu vou contar um episódio aqui para vocês. Mas uma vez eu estava numa igreja. Peraí, gente. Antes de eu sair da denominação, bem pertinho, no ano que eu saí, em 2004. Hoje eu sirvo a Deus em casa, na presença de Deus, leio a Bíblia. Eu hoje estou lendo com meu filho, comprei uma Bíblia para ele, nós estamos lendo a Bíblia juntos. Aí uma vez eu falei para um conhecido meu que eu tinha sido aposentado por causa da depressão. Ele falou: rapaz, esse nomezinho parece tão simples, né, gente? Depressão, uma coisinha assim de nada, né? Você não faz ideia o inferno que é uma depressão. Aí esse rapaz já tinha a esposa dele, né? Nós estávamos congregando numa mesma igreja, na mesma congregação. Eu estava na missão, que chama, né? Assembleia de Deus da Missão. Eu tinha saído da Madureira, onde eu tinha passado 9 anos, e estava na missão, onde eu passei 1 ano. O pessoal chama Belém, lá para fora, né? Assembleia de Deus de Belém. Aqui é missão. Saí da Madureira, Assembleia de Deus da Madureira, 9 anos eu passei na Madureira, passei 1 ano tocando na Assembleia de Deus da Missão. Eu falei para esse rapaz, falando da depressão, que eu tinha conseguido uma aposentadoria, graças a Deus. Eu disse: rapaz, eu acho que eu vou ver se eu pego uma depressãozinha dessa, que é para mim me aposentar. Rapaz, vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu dele ter flagrado uns meninos fazendo umas coisas erradas, né? E o pai desses meninos era metido a crente, né? Só que era muito brabo, né? E por ele ter contado o que ele viu por algumas pessoas, o pai dos meninos, que esses meninos estavam com outros meninos fazendo sem vergonha isso. Esse cara disse que ia matar. Esse que falou para mim que queria pegar uma depressão, né? Queria pegar uma depressão para ser aposentado.
Coitado, você que não tem um trabalho, mas está com saúde, jamais tente, nem imagine em querer pegar depressão para ser aposentado. Não imagine jamais nisso. Que eu preferiria 1000 vezes a minha saúde. Então o que acontece? Ele foi ameaçado de morte. Entendeu? Foi ameaçado de morte. Os meninos tinham na casa de 10, 11 anos, 12 por aí. Ele foi ameaçado de morte. Ele teve que fugir de Guajará-Mirim para o distrito do Iata. Não vou falar o nome de ninguém aqui. O cara disse que ia buscar lá. O pai dele se armou para defender ele. Ficou indo lá. E acredite, em menos de uma semana ele estava com depressão lá no Iata, chorando com medo de morrer, de deprimido, de síndrome de pânico. Entendeu? O pai dele tinha um sítiozinho lá perto do Iata, na chegada do Iata, e uma casinha. Ele estava lá, escapando, com medo, deprimido. Cuidado com as palavras que você fala. Nós devemos cuidar as palavras que nós falamos. Devemos tomar cuidado, principalmente com depressão. Gente. Qualquer coisa ruim, cuidado com o que nós falamos. Então, gente, concluindo aqui o vídeo, atualmente eu estou bem com meu pai, estou bem com a minha mãe, estou bem com meus irmãos. Só tem um irmão aí que eu não vou mentir para vocês, né? Eu não estou bem, não. Eu estou bem magoado com ele. Não vim aqui. Eu falei para vocês que não ia falar mais nada, né? Mas para dizer que não está tudo ruim, eu tenho um problema com o irmão aí, que Deus é que vai resolver isso aí. Não vai ser eu, não, tá? Que Deus tenha misericórdia dele e de mim. Então, mas quase toda a família, gente, tem problemas, conflitos, né? Na minha teve conflitos, às vezes ainda tem. Mas na minha casa tem paz, na minha casa, eu, minha esposa, meu filho, Natan, minha esposa Elisandra, nós estamos em paz, graças a Deus. E estamos de portas abertas para receber qualquer um familiar nosso, ou não, ou um estranho. Hoje mesmo a minha cunhada veio almoçar aqui, mas o esposo dela, a minha cunhada Zenaide, e o seu esposo Ismael lá de Nova Moré. Quer dizer, ele nasceu em Nova Moré, mas atualmente o Ismael mora mais a minha cunhada em Porto Velho. A questão, terminaram a casa, estão terminando uma casa, que estão reformando, ampliando em Nova Moré. Aí eles vieram almoçar aqui hoje, mas estavam dormindo. Então, gente, tirando esse problema que houve em um irmão meu, o segundo mais velho, nós somos 3 homens, tem um mais novo, aí do meio, que é esse que eu estou com problema, e eu, dos homens. Aí tem a minha irmã mais velha e a caçula. Mais velha que o meu irmão caçula. Somos 5 irmãos. Então, gente, o assunto desse canal daqui para frente vai continuar o mesmo. Bíblia, Palavra de Deus e depressão. Só que eu vou excluir esse negócio de passado de família, envolvimento de família, conflito de família. Eu falei porque eu sei que tem pessoas que passaram por isso, ou pode passar, que pode precisar dessas informações, mas não que eu desejo denegrir meu pai, minha mãe ou qualquer que seja. Faz 24 anos que eles me ajudam no tratamento, quando não tem remédio no CAPS, que minha esposa não está sem dinheiro, me ajudam no medicamento. Quando eu tenho que ir em Porto Velho, eles pagam Uber, se não for de Uber, paga gente, para mim em Porto Velho, vocês vão ver quanto custa para mim em Porto Velho. Por isso que não é fácil, por isso que eu nem crucifico quem não está fazendo uma depressão, um tratamento adequado. Para mim em Porto Velho hoje, indo com meu irmão, tá? Uns R$300 de gasolina, uns 160 de almoço, ou menos um pouco. E hoje
a consulta com o doutor Ivo lá no centro empresarial, no 6º andar, é R$ 600 uma consulta. R$ 600. Então, você veja aí, vai para 1.000. Para mim ir em Porto Velho hoje, fazer uma consulta, eu não gosto de ficar lá, gente. Toda vida que eu vou, a gente sempre chega 2, 3 da tarde, a nosso agendamento, né? À tarde, que é para dar tempo de consultar, conversar com o doutor Ivo e lavar de volta para Guajará. É em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, gente, uma viagem dessa. Isso indo com o meu irmão. Se a gente for de Uber, ainda sai mais caro. Já teve Uber aqui de querer cobrar R$ 1.000 para mim, para minha esposa e para o meu filho, porque não estava lotado. Porque quando o carro a lotação está completa, fica mais barata, né? Mais barato a passagem. Então, gente, eu não tenho esse dinheiro para mim. Muitas coisas eu resolvo aqui no CAPES, que é de graça. Mas quando chega a necessidade de eu ir em Porto Velho, eu não tenho condições. E aí eu tenho que, mais uma vez, recorrer à família, principalmente meu pai, minha mãe e o meu irmão que vai me levar. Então, gente, a gente está em paz, nós não estamos em guerra. O que eu relatei, o que eu mencionei, é o que eu passei desde a infância até os 14 anos, 27 anos, mas de 27 anos para cá, muita coisa melhorou na minha família. Na minha família e entre eu e eles. Porque eles entendem que desde 2001 eu tenho uma doença. E o meu pai hoje, ele já fala para mim: meu filho, eu sei o que você passa. Meu pai hoje já sabe na pele o que é depressão. Infelizmente ele teve que passar por isso. Entendeu? Porque me parece que tem pessoas que têm que passar, gente, para entender realmente o que o outro passa. Mas o que eu quero é que Deus cure meu pai, porque nem o tratamento dá certo para ele. E ele fica triste, ele não pode mais trabalhar como antes, a idade está quase cego dos 2 olhos. Um olho já está cego, está enxergando pouco do outro. Mas todas as noites eu oro pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não estou em guerra, gente, entendeu? Então, tudo que eu relatei foi para tentar, por força de circunstância, para tentar dar um apoio, dar um esclarecimento àquelas pessoas que podem ter passado coisa parecida que eu passei. Então foi ignorância, que eu fui vítima, não foi do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha família, nem de ninguém na época, foi da ignorância. Então, gente, eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse vídeo, né? Dou graças a Deus por eu ter esclarecido para vocês o que realmente aconteceu, como eu estou hoje com a minha família, como eu tive, como eu estou hoje, como nós estamos. Eu estou em paz com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. E é isso que importa. Eu não quero a maldição. Eu quero honrar meu pai e minha mãe, não quero maldição na minha vida, porque eu quero ser abençoado, meu filho, minha casa, minha família. Quero que Deus abençoe meu pai, minha mãe e toda a minha família. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Tira essa imagem que eu aparentemente coloquei dentro de vocês, na cabeça de vocês, de vocês achar que eu vivo em guerra com a minha família. Isso é ilusão, isso não existe, tá bom? Tá bem, gente? Então, quero agradecer a todos que acompanharam. Agora é 6h35 da tarde desse dia 30 de dezembro de 2025, terça-feira. Gente, o próximo vídeo, esse vídeo de hoje não foi nem sobre Bíblia, nem sobre depressão, tá, gente? Foi um pouco de cada um e foi mais um esclarecimento. Então, espero ter esclarecido para vocês essa questão aí, envolvendo eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, tá, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.